Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Como vão, meus irmãos? Tudo bem? Hoje o programa é gravado. Estarei hoje fazendo uma visita a uma família. Deus abençoe vocês. E aqui estamos. E vamos lembrar aqui do nosso problema hipotético, né? Imaginem se, com o estúdio preparado, com a luz ligada, as câmeras rodando, o ator travasse, né? Na hora em que o diretor diz assim, ação! E por isso a gente vai analisar o desempenho de alguns atores bíblicos aí no contexto bíblico, mas antes deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que é um programa feito primeiro para a nossa membresia e tem sempre como propósito principal falar mais das mesmas escrituras, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo e como eu acrescentei antes, mais dos mesmos personagens, né? Já que a gente está sempre recorrendo a eles. Se você não é membro da nossa igreja, está aqui, vamos atribuir sua providência divina, quem sabe você possa aproveitar conosco um pouco, você é nosso convidado então para permanecer. E a nossa ideia aqui é começar o programa, ter o programa de terça a quinta-feira, 18 horas e 2 minutos no horário aqui de Montreal, no Canadá, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília, enquanto nosso horário de verão daqui continuar. 18 e 2 para a gente se lembrar do Salmo 18, versículo 2, que nos diz que o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Como você sabe, quando o programa está ao vivo, a gente dá boa noite ao vivo para as pessoas. Nosso chat comandado pelo nosso presbítero Zé Cláudio. Mas hoje o programa gravado vai ficar aquele abraço lá no final do programa. A gente vai estar junto lá, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Por enquanto, 21 graus em Montreal. E bora trabalhar. Bora para trabalhar, que é isso que a gente está para fazer aqui. Bom, como a gente já mencionou, né, informou, caso você tenha chegado agora, hoje a gente vai comentar sobre a atuação, né? No sentido, nós estamos fazendo uma analogia, né, entre o plano de Deus e um roteiro, né, de um filme. Então a gente vai fazer essa comparação, vamos analisar aqui, vamos ser críticos, né, de alguns atores bíblicos, analisando o quanto a decisão que eles tomaram e a ação que eles executaram foi importante para que o roteiro, esse roteiro maravilhoso, previamente escrito por Deus desde a eternidade, que é o nosso plano da salvação, fosse executado e virasse o filme, né? O filme aí da nossa redenção, né? Lembrando que o grande protagonista é Cristo, dele a gente fala amanhã. Então eu queria que a gente analisasse algumas sequências desse filme, né? Olhando aí para os textos bíblicos, e a primeira delas está lá em Gênesis 12, de 1 a 4, né? Então, isso vai contar sobre a história de Abraão. Então, até ouvir as palavras, né, que Deus tinha para falar para Abraão, Abraão foi apenas mencionado como filho de Tera, né? Terá, dependendo aí como você prefira pronunciar, irmão de Arã e Naor. Parecia que o papel importante dele, porque de alguma maneira também seria importante, mas parecia que o papel importante dele era ser figurante nessa trama aí celeste, né? Então, até que Deus decidiu se comunicar com ele. Então, nesse momento, né, ali em Gênesis 12, no chamado de Abraão, como assim conhecemos, toda a narrativa bíblica vai se concentrar em contar até o capítulo 25, né, quando registra a morte do próprio Abraão, essa história de Abraão como personagem que seria descrito, né, como o pai da fé, né? E aí, por aí, tanta coisa maravilhosa aconteceu. A história começa lá em Gênesis 12, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, por isso um pouco vago aqui nesse falar, porque é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. E o versículo que sempre me deixa assim de bobeira quando a gente lê a história de Abraão é o versículo 4, exatamente quando diz, depois da instrução que Deus dá a Abraão, das promessas que Deus faz, o início dessas promessas, a gente lê que Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, né? Então isso está lá em Gênesis 12, que finalmente eu abri aqui no versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção, aqui lembrando que sempre lembrar que isso aqui é uma ordem de Deus, né? Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, aquele que o amaldiçoar, está difícil, e em vocês serão benditas todas as famílias da terra. E aí vem, né, o versículo que eu destaquei: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, imagina, né, como seriam as páginas da sua Bíblia, tão mencionado capítulo 25,
de Gênesis, quando se Abraão simplesmente tivesse decidido a não partir, né? Eu não estou dizendo que isso é possível, eu não quero falar sobre esse tipo de assunto, que isso levaria muito tempo, mas imaginemos por um momento que isso fosse possível, né? Então, imagina como seria a história da salvação sem esse personagem, quando Deus falou haja e ele agiu, né? Ação, e ele partiu. Foi o primeiro passo que ele deu ali, o passo de fé que ele dá para aquilo que Deus ainda faria da vida dele. Né? Como seria o plano da salvação sem esse protagonismo, pelo menos nessa sequência de Abrão. Ético que não pode ser um exercício especulativo interessante, mas que não tem concretude nenhuma, né? O mesmo se aplicaria a Moisés. Então, eu acho que se a gente vai criticar a atuação de Abraão, aí ele tirou onda, né? Atuou muito bem, ele de fato fez aquilo que lhe era cabível fazer, aquilo que foi determinado para ele fazer, aquilo que Deus instruiu ele a fazer, porque era tudo que ele sabia naquele momento. Deus se encontra com ele, fala com ele o que ele tem que fazer, e ele simplesmente obedece. O mesmo se aplica a Moisés, né? Na sequência 2, que a gente vai analisar aqui, o texto de Êxodo 14, esse aqui eu deixei marcado. Achei que o primeiro também estava, mas não marquei, né? E como eu destaquei ontem, aquele momento em que Moisés estava diante do Mar Vermelho ali. Então, os soldados de Faraó, como a gente lembra, né, vinham chegando, a tensão aumentando, os soldados... até que o roteiro, imaginando que a gente está falando de cinema, né, até que o roteiro dá aquela encrespada, assim, quando os figurantes se rebelam, né? O problema já era suficiente, mas para melhorar ainda a solução da trama, daquela tensão, daquele clímax ali, os figurantes, né? O povo ali se rebela. Disseram a Moisés, no versículo 11, capítulo 14. Será que... Olha o nível de ironia, como a ironia pode ser um negócio perigoso, né? Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixa-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Então, já estava tudo ruim e depois ficou pior, né? Então Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fique calmo. Então o que Moisés está dizendo é calma. O diretor, calma figurantes, o diretor sabe que esse momento é necessário para a atenção do roteiro. Né? Então, não foi exatamente o que ele disse foi o que eu li antes, mas essa é a analogia que eu quero fazer. O diretor sabe o que está fazendo, vamos acreditar que vai dar certo. Imagina, né, se num filme de verdade os figurantes e mesmo os atores, né, secundários começam a dizer que o diretor está errado, o filme não vai acontecer. Né? Então, eles não sabiam bem o que fazer, nem Moisés sabia bem o que fazer, mas ele sabia uma coisa: ele podia confiar no diretor, ele podia confiar no roteirista. Né? Então, o Senhor é claro e orienta Moisés, né? Dizendo: sigam o roteiro, né? Marchem, não precisam perguntar a mim aquilo que eu já disse. Né? Vocês têm que seguir em frente. E aí o Senhor diz a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marche, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Até aqui, pelo menos. Então a gente vai percebendo que, ainda que Moisés não soubesse exatamente o que fazer, mas sabia em quem confiar, e por ter confiado em Deus, e porque Deus faz as coisas assim de maneira simultânea, né? Ele crê ao mesmo tempo em que Deus queria que ele cresce e ensinasse para a gente, ele recebe a instrução de Deus e o povo vai à frente. O ator às vezes fica indeciso, né? E ele pede orientação ao diretor. Isso acontece nos filmes, né? Ele fala: o que você quer, qual é a sua intenção nesse momento, né? E o bom diretor sabe orientar o ator em direção ao roteiro, aquilo que é esperado. Então Deus vai e diz a Moisés não só o que ele iria fazer de imediato, como também corrobora, né, para que o filme da nossa salvação continuasse de maneira
maravilhosa, né? Eu diria até portentosa nesse caso aqui, porque um milagre tanto, né? Eu costumo dizer que quando o milagre é difícil, eu falo assim, esse é da dimensão do milagre do Mar Vermelho, que foi uma coisa incrível. E Moisés atuou muito bem, crendo naquilo que, no plano de Deus, naquilo que o Senhor tinha feito, naquilo que o Senhor disse que faria, né? Sequência 3, então, a mecânica é a mesma, né? Então é Josué, quando ele vai entrar em Jericó, que eu acho que eu deixei marcado aqui também, peraí. Isso. Então tá lá no capítulo 6, né, de Josué, e Josué estava rigorosamente, a Jericó, na verdade, estava rigorosamente fechada, o que diz aqui na minha versão, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então, sabendo da fama, né, que Israel adquiriu, porque o diretor, quando fez aquela complexidade lá no Egito, já queria que os povos ficassem atemorizados para saber, ó, tem um Deus de verdade aqui em Israel, né? Então, quando Deus comunica essa história, o pessoal de Jericó, sabendo que eles estavam indo para lá, fica apavorado, né? A gente tem esse relato lá com Raabe, né? Então, isso tudo só foi possível porque Abraão saiu de Ur, né? E depois a gente vai acumulando as histórias e vendo que Deus sabe muito bem o que está fazendo, chamando seus atores ali naqueles momentos chaves. E dessa vez é o diretor. Moisés na primeira vez clama, né? Mas na segunda vez é o diretor que chama o ator para explicar a cena. No versículo 2 está assim: o Senhor diz a Josué: eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. E aí ele vai dando instruções específicas. Então é como se o diretor chamasse o ator e falasse, deixa eu te explicar a cena antes de você entrar nela. Para você ter o mood certo, para você ter o clima correto, para você entender o que é que eu estou contando como uma história maior, né? Isso acontece na vida real, como eu já mencionei aqui. Então essa instrução de rodear a terra, e isso era apenas um método que Deus contaria a história. Foi assim que aprove a Deus contar a história. Muito inusitado, diga-se de passagem, mas a cena estava clara, muito clara no coração do diretor, né? E eu me lembro quanta resistência os atores de Star Wars, que todo mundo sabe que eu gosto, né? Tá aqui os bonequinhos aqui em cima para contar a história aqui. Tem mais aqui na minha frente, que você não vê, né? Aqui o Obi-Wan tá aqui também, tem um Stormtrooper, eu me amarro de lembrar porque me lembra muito da minha infância, mas os atores, quando leram o roteiro, desconfiaram muito. Eu falei, nossa, isso aqui vai ser uma bomba, né? É lógico que é um filme feito para criança, mas que sucesso, né? Foi porque o diretor sabia muito bem, ou melhor, o roteirista nesse caso, sabia muito bem o que queria extrair dos atores e da cena. Então, às vezes, é isso que acontece. Às vezes o método é inusitado, o roteiro não dá para entender bem, mas Deus sabe muito bem o que está fazendo em todos os momentos. E, inevitavelmente, porque essa era a vontade de Deus, Jericó cai. Então, diante da instrução que recebeu do Senhor, Josué disse ao povo, avancem e rodeiem a cidade. Essa foi a hora que ele foi o protagonista ali na história, na sequência, né? Quando chegar a hora certa, gritem, porque essa também foi a instrução de Deus, né? De acordo com a instrução do próprio diretor, poderíamos dizer aqui, está lá no versículo 20. E a cena foi perfeitamente executada e contamos as histórias hoje para as nossas crianças com muita alegria no coração, porque, tipo, Deus venceu, né? E a última sequência que eu queria exaltar hoje está lá na primeiro livro de Samuel, capítulo 17, quando Davi enfrenta Golias, né, como eu mencionei que falaria hoje, e eu imagino Davi lendo como se fosse um roteiro de cinema mesmo. Então a tentativa aqui foi de simplificar um roteiro de cinema. Então você vai lá, cena, né? O Vale de Elá, tá lá o ator, imagina Davi lendo ali o script, né, o roteiro. O Vale de Elá. Exterior, dia. Cenário de batalha. Aí o ator começa a ler ali como é que vai ser o negócio. De um lado, o exército de Israel acampado no monte, tremendo de medo. Do outro, os filisteus confiantes, alinhados em formação. O vale entre eles é palco vazio, aguardando a cena principal. A câmera foca em Golias, um gigante de quase 3 metros, armado até os dentes, capacete de bronze, couraça reluzente, lança enorme. Ele desce até o vale e grita, a voz ecoando como um trovão. Um pouco de licença aí. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos servos de vocês, mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. Eu me lembro de Troia com Aquiles e Bógrios, mais ou menos a mesma coisa. Na cena lá do Brad Pitt, né?
E o vilão padrão forte também. Tem um vilão padrão lá na cena. Bom, enfim, voltando para o texto, os soldados de Israel desviam o olhar, né, assustados. Ninguém se move, ninguém queria atuar. O silêncio pesa. E aí corta o roteiro continua. Entrada de Davi. A câmera acompanha um jovem chegando ao acampamento. Ele não traz espada, não traz armadura, apenas um cajado de pastor, uma funda no cinto. Davi olha para ele, olha para o vale, ouve o gigante zombando de Deus vivo e pergunta: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? O general tenta contê-lo, os irmãos o repreendem, Saul oferece a armadura, Davi veste, anda desajeitado, tira tudo, olha para o rei e diz: Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará desse filisteu também. E aí chega o clímax da batalha, descreve o roteiro. Plano aberto. Davi desce correndo ao vale, funda na mão, Golias ri, cospe no chão e grita: sou eu por acaso um cachorro para você vir para mim com um pedaço de pau e pedra? E Davi responde: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Né? Câmera lenta, Davi gira fundo. Eu fico só imaginando, assim, tem tanto filme assim, né? Solta a pedra, que dá aquele close-up, a pedra contra o ar, atinge a testa do gigante. Golias cai com o rosto em terra. O vale estremece de silêncio. O vale estremece, aquele silêncio, todo mundo olhando. Então Israel grita, os filisteus metem o pé, fogem, montam no porco e a cena chega no seu desfecho. Câmera em Davi, ele ergue a espada para o gigante, finaliza a batalha. No rosto dele não há soberba, porque ele sabe que aquela vitória só foi possível, aquela ação só foi possível porque o Deus de Israel estava do lado dele. Aí dá aquele fade out, assim, acaba a cena. E talvez tratar dessas histórias, sobretudo a última aqui que eu tive que escrever como um roteiro, tenha me dado uma percepção, talvez você concorde comigo ou não, de que talvez seja esse o nosso problema nas questões de fé. Nós lemos as Escrituras, mas acabamos tratando as Escrituras como se fossem só um livro de histórias. Antigamente se dividia histórias de histórias, né? Como se fosse só um livro fantástico que contassem lendas sobre o povo de Israel. A gente às vezes acaba lendo como roteiros, né? E não como registros verdadeiros da atuação de Deus na vida daqueles homens e mulheres. Deus é o que grita a ação, mas Deus também é o que promove a ação nos nossos corações. Afinal de contas, vem dele o agir e o realizar, né? Então, eles eram gente como nós, esses atores. A gente sabe que Abraão ficou confuso algumas vezes, a gente lembra que Josué sentiu um grande peso nos ombros, afinal de contas ele tinha que substituir Moisés. Deus manda ele se esforçar e ser corajoso. A gente lembra que Moisés mesmo se sentiu incapaz de falar ao faraó, porque tinha fala pesada, né? E a gente lembra de Davi. Davi era brabo mesmo, né? O cara era brabo assim, no sentido que dá inveja, admiração, melhor assim. Mas ele ficou brabo porque havia se familiarizado com o cuidado de Deus, né? Afinal de contas, ele protegia ali com pedras o rebanho de ursos e leões. Então ele tinha uma intimidade com Deus que deixou ele corajoso, né? Então, ainda que estejamos focando nas ações desses homens, é absolutamente importante que a gente ressalte que não foi nenhuma dessas ações foi uma ação impensada, né? Aquela ação impulsiva, carnal e sem a direção, né, de Deus. Foi Deus quem os levou a atuar, foi a instrução de Deus que os levou a ir na direção certa, foi a confiança que tinham nas palavras de Deus que lhes falava ao coração, e por isso quando eles ouviam a voz de Deus dizendo a ação, eles sabiam o que fazer e sabiam que o motivo era correto. Então, é como se fosse o diretor explicando ao seu ator querido, né, o que ele quer da cena, porque ele quer que o ator se desempenhe bem. E a minha pergunta para a gente finalizar é: será que Deus ainda é capaz de nos dirigir como dirigiu esses homens do passado? Será que Deus ainda é esse diretor quem nos explicará a cena para que atuemos? Será que Deus ainda fala aos nossos corações? E esse é o fechamento que eu quero dar amanhã, se o Senhor permitir. Amém? E assim a gente termina mais um programa. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. Amanhã tem mais, se a gente permitir. E a você que chegou até aqui hoje, todos, né, já que o programa é gravado,
Receba o abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe. À bientôt. À la prochaine. Au revoir. Até mais. Paz, irmãos.